Boa tarde a todos. Obrigada por vocês estarem aqui acompanhando mais uma aula da nossa querida EBD. E estamos sendo edificados no livro de Salmos. E a nossa lição de hoje é a lição número 5, cujo tema é Celebrando a Segurança do Povo de Deus. Texto áureo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46:1. Verdade aplicada. A segurança do povo de Deus não está nas circunstâncias, mas em Deus nosso Senhor, refúgio e fortaleza. Objetivos da lição: destacar a proteção do Senhor, apresentar as características da cidade de Deus, enfatizar importantes relações e inspirações. Texto de referência: Salmo 46, versículo 1, 2, 3, 4, 5 e 11. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela. Não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, irmãos? Eu quero começar com um breve contexto histórico. Jerusalém, a cidade de Deus, estava sendo cercada pelo rei Senaqueribe. E, naquela época, as cidades fortalecidas, eram verdadeiras fortalezas, elas, por suas muralhas, só que quando elas eram cercadas pelo exército inimigo, ninguém entrava e ninguém saía. Então, as dificuldades, com o passar dos dias do cerco, as dificuldades se aumentavam. E é nesse contexto, um contexto de guerra, um contexto que a população da cidade era abalada, sim, que o salmista escreve esta canção. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Havia guerra lá fora, mas a guerra não podia se instalar dentro da cidade. Era momento de buscar tranquilidade em Deus. E a introdução dessa nossa lição diz assim: essa lição fala sobre a segurança do povo de Deus por ter o refúgio, a fortaleza e a proteção de Deus. Enfatiza a grandeza e soberania do Senhor e, por fim, destaca a inspiração de Lutero ao compor o hino Castelo Forte. Então, o salmista vem dizendo, logo no primeiro versículo, de quem é Deus para o seu povo no momento da dificuldade, no momento da angústia, no momento onde parece que nada vai dar certo, no momento onde não há uma luz. E o salmista vem dizendo quem é Deus. Então, o salmista diz assim: Ele é. Então, nas circunstâncias, Deus é. Ele não vai ser, ou ele não será. Ele é. No dia da circunstância, Deus é. O salmista, ele enfatiza isso, que no momento da circunstância, no momento da guerra, no momento difíceis da nossa vida, Deus é. Ele simplesmente é. E quando Deus simplesmente é, nós precisamos estar seguros. E o salmista vem dizendo que, em primeiro lugar, que ele é refúgio. Refúgio é um lugar onde se preserva a vida. É um lugar de escape, para onde eu corro, é para onde eu me escondo, é onde eu me escondo para preservar a minha vida. E a palavra de Deus vem dizendo em Colossenses 3:3, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo. Então, no momento da angústia, nós não precisamos temer por nossa vida, porque a nossa vida está escondida em Cristo.
porque Ele é refúgio. Então não precisamos temer por causa das circunstâncias. Nós estamos vivendo circunstâncias no mundo todo hoje que nós nem imaginávamos que iríamos viver. Mas Deus é, e Ele continuará sendo, porque Ele não muda, e Ele está com o seu povo. Então Ele é refúgio, mas também Ele é fortaleza, lugar de proteção. Não é só um lugar onde a nossa vida será preservada no meio da angústia, no meio da guerra, no meio da circunstância, mas Ele também é um lugar de proteção. Isaías 32:18 vai nos dizer assim: o meu povo habitará em moradas de paz, e em moradas bem seguras, e em calmos lugares de descanso. Olha que coisa linda que a palavra de Deus nos traz, nos dizendo que nós temos uma proteção que é especial. Porque o Senhor não é só um lugar de escape, não é só um lugar onde a nossa vida é preservada, mas é um lugar também de proteção, onde nós podemos ter a certeza absoluta de que Ele está nos protegendo. O amor de Deus nos protege de todas as circunstâncias ruins. Mas nós vamos passar, sim, por circunstâncias ruins. Porque o Evangelho, ele não nos engana. Ele não nos diz que... ele não nos diz que nós vamos ter uma vida sem problemas. Mas ele garante, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos garante que na hora dos problemas, na hora das dificuldades, nós temos um lugar que é refúgio e temos um lugar de proteção. E temos também um lugar de socorro. Socorro é um lugar da providência. Nesse lugar que Deus nos coloca na hora da angústia, esse lugar é um lugar onde tem providência. Tudo o que precisamos nos será alcançado pelo próprio Deus. Porque o Senhor Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós não temos só um lugar de refúgio, nós não temos só um lugar de fortaleza, nós não temos só um lugar de socorro. Nós temos todas essas coisas quando nós confiamos em Deus. Quando a nossa fé está voltada para o Senhor, Ele preserva a nossa vida em Cristo, Ele nos protege das agruras da vida e Ele também nos provê de tudo aquilo que necessitamos. No Salmo 46, que nós estamos estudando nessa lição, o versículo 2 e 3, ele vai dizer da situação como ela é complicada. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportam para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que o monte se abalem pela sua braveza. A situação aqui é terrível. O salmista nos descreve o que para nós hoje seria uma tsunami, seria terremoto, seria erupções de vulcão. Tudo parece cair. A terra, depois da tsunami na Indonésia, ela mudou de lugar. Mudou alguns centímetros dos seus eixos, e isso é comprovado pelos cientistas, e depois disso nós temos vivido situações em que não vivíamos antes na natureza. A terra se mudou, mas o que importa é que o nosso Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. E nós precisamos, no dia da angústia, estar neste lugar, nestes lugares onde Ele é. E agora, mas como estar neste lugar, a gente pode se perguntar. Como é que eu entro? Como é que eu descanso no Senhor que é refúgio? Como é que eu descanso no Senhor que é fortaleza? Como é que eu descanso no Senhor que Ele é socorro?
eu consigo entrar neste lugar de descanso através de um posicionamento. E o salmista diz aqui no início do versículo 2, pelo que não temeremos. É um posicionamento que nós devemos ter quando parece que nada vai dar certo. Quando parece que vamos sucumbir. Quando parece que as tsunamis vão nos atingir. Nós temos que tomar uma posição. Não temeremos. Porque medo é uma fé contrária. Quando eu tenho fé, eu estou dizendo, olha, tudo vai dar certo porque Deus está comigo. Agora, medo é achar que alguma coisa não vai, que as coisas vão dar errado. Então, nós temos que tomar uma posição. Qual é a posição que vamos tomar no dia da angústia? Vamos ficar com medo? Vamos nos esconder? Vamos deixar que as circunstâncias ditem os nossos sentimentos? Ou vamos dizer, Deus está conosco? Deus é. Então é nesse momento que nós precisamos tomar uma posição. Porque dias difíceis virão, circunstâncias que nós não contamos com ela, também vão acontecer. Mas tudo isso são coisas naturais. Tsunamis são coisas da natureza, terremotos são coisas da natureza, erupções vulcânicas são coisas da natureza, são coisas naturais. E o apóstolo Paulo vai nos exortar que não veio sobre nós tentação senão humana. Não é sobrenatural, é humana. A gente com Deus, a gente consegue vencer, mas depende de posicionamento. Eu não vou temer. Essa circunstância não vai ditar o meu sentimento. Eu vou confiar no Senhor. Porque toda vez que eu me posiciono a confiar, a minha fé não é abalada. Salmos 37, 3, o salmista vai dizer assim, confia no Senhor e faz o bem, e verdadeiramente serás alimentado. Então, quando a circunstância vem, eu tenho que tomar um posicionamento, não vou ser abalado, porque Ele é o refúgio, fortaleza, socorro presente. E neste momento, é o momento da prova da vossa fé. Então, eu vou me posicionar e eu não vou temer. Eu vou continuar confiando que Deus, que é meu refúgio e fortaleza, que é socorro presente na hora da angústia, vai estar comigo. Ele vai estar me ajudando. Então, a primeira parte dessa lição está falando quem Deus é. A segunda parte da nossa lição, ela vai falar da cidade de Deus. Jerusalém, a cidade santa. Jerusalém é uma cidade muito especial para Deus e para os judeus. Mas o Novo Testamento faz menção de uma cidade celestial, uma Jerusalém celestial. Só que nós ainda não estamos na Jerusalém celestial. E nós somos esta cidade santa hoje. Assim como a primeira parte da lição fala de quem Deus é, a segunda parte vai falar de quem somos nós, como igreja do Senhor. E isso é importante nós termos bem claro, conforme nós vamos vivendo a cada dia que passa, enfrentando as situações dessa pandemia, enfrentando esse isolamento que nos deixa afastados dos nossos entes queridos, que nos deixa afastados dos nossos irmãos na igreja, que nós queremos tanto estar cultuando juntos. Mas nós somos, hoje, essa cidade. Você pode perguntar para mim, mas como eu sou essa cidade? Por quê? Porque a cidade de Deus também é um lugar. Assim como refúgio é o lugar da preservação da vida,
Fortaleza é o lugar da proteção divina. Socorro é o lugar da providência. Nós somos um lugar. E nós somos um lugar da presença de Deus. Como igreja, nós carregamos a presença de Deus. Porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3,16, diz que nós somos o templo. Nós somos o templo hoje, nós somos o lugar da presença de Deus. E quando nós falamos em presença de Deus, nós falamos em adoração, nós falamos em submissão, nós falamos em entrega. E esse lugar é para ser compartilhado. A presença de Deus precisa ser compartilhada. E nesses momentos difíceis, não somos somente nós que passamos por esses momentos. Outros estão passando, outros estão precisando de uma palavra, outros estão precisando de um alento, de uma esperança. E nós temos este lugar para compartilhar, que é a presença do Senhor. Através da pregação do Evangelho, nós podemos compartilhar essa presença tão maravilhosa, essa presença tão sublime de Deus, que vem em nossas vidas, e nós temos a plena certeza que não precisamos temer. É essa presença que nós precisamos entender que carregamos. Porque há dentro de nós um poder, há dentro de nós uma presença que precisa ser compartilhada. E assim como na cidade de Deus havia a presença do Senhor, através da Arca da Aliança, também lá havia provisão. E a provisão fala de matéria, fala de necessidades que têm que ser supridas. Então, nesse momento onde nós compartilhamos a presença de Deus, nós também precisamos compartilhar a nossa provisão com aqueles que estão precisando. Nós estamos guardados em Deus, mas tem tantos que estão passando fome, tantas pessoas que estão necessitadas. Então, nós não podemos esquecer nesse momento de dificuldade, onde as circunstâncias são avessas, nós não podemos esquecer que também nós temos que compartilhar provisões. Então é importante a nossa oferta, é importante nós devolvermos o dízimo que é do Senhor, é importante nós ficarmos atentos à necessidade dos irmãos, porque Jerusalém é lugar de provisão. É o lugar da onde nós vamos prover algo para alguém. Então, nesse momento, nós precisamos olhar para os lados. Nós precisamos saber quem é que está necessitando, porque é lugar de provisão. Jerusalém é lugar de provisão. Nós precisamos saber quem é que está precisando. Além da presença de Deus, nós também precisamos ter neste lugar de provisão a sensibilidade, para não nos esquecermos que somos cidadãos dos céus e que podemos mudar uma realidade bem próxima de nós. Porque tem muitas pessoas necessitadas. E que nós possamos ser sensíveis e sermos fiéis naquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Não esquecermos que precisamos ofertar, sim, precisamos dizimar, precisamos ajudar o nosso próximo que está precisando de algo. Nós somos o lugar da provisão. Jerusalém também é lugar de auxílio. Auxílio fala de sentimentos. Quantas pessoas estão com medo? Quantas pessoas estão apavoradas com essa pandemia? As notícias só fazem aumentar esse medo. Então, como lugar de auxílio, cabe a nós levarmos boas notícias. Não vamos nós compartilhar notícias más. Não vamos nós entrar na onda de achar que tudo vai acabar, porque nós temos um Deus que não perde o controle.
Mas nós somos auxílio. Tem pessoas necessitadas. Tem pessoas pensando em suicídio. Então, auxílio fala na parte sentimental, na parte emocional. Tem pessoas que têm alimento, mas estão emocionalmente falidas. Mas Jerusalém é lugar de auxílio. Então, nós precisamos, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, auxiliar as pessoas emocionalmente. Então, manda uma mensagem de ânimo para um amigo que você não tem visto há muito tempo. Mande uma mensagem de ânimo para o teu irmão que está necessitando. Diga para ele que vai passar. Diga para ele que Deus é. Não deixe que ele se desanime. Mostra para ele que há uma esperança em Cristo. Que por mais que tudo parece terminar, Deus continua sendo quem Ele é. E o salmista diz, Ele é. Ele continua sendo refúgio, continua sendo fortaleza e continua sendo socorro no dia da angústia. Mas Jerusalém também é lugar de senhorio. Senhorio não é para ser compartilhado. Senhorio é para ser reconhecido. Porque quanto mais eu reconheço quem é Deus, mais eu sou o lugar da presença, o lugar da provisão e o lugar do auxílio. Então temos que estar submissos a Deus o tempo todo. Submissos ao Espírito Santo. Submissos às orientações que Ele nos dá para cada dia. Atentos à voz do Espírito. Não é tempo de ouvir outras vozes a não ser a voz do nosso Deus. E Jesus diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor e o segue. Então, fazer como Jesus fez e continua nos dizendo o que fazer. Ouvir a Deus, porque é lugar de senhorio. E é nesse lugar de compartilhamento, eu reconheço o senhorio do Senhor, eu compartilho da sua presença, a provisão dele, o auxílio que vem dele, o auxílio emocional, o auxílio sentimental para aquele que está necessitando. E é neste lugar de compartilhamento que eu encontro um rio. O salmista diz, há um rio. E é interessante que em Jerusalém, dentro da cidade, não tinha rio. Mas o rei Ezequias, ele mandou fazer dutos subterrâneos para que não faltassem água dentro da cidade de Jerusalém. Porque água é um elemento vital, é um elemento de vida. E quanto mais eu tenho presença e compartilho, quanto mais eu compartilho as provisões que Ele me dá, quanto mais eu compartilho o auxílio que Ele tem me dado, mais eu desfruto do rio que está dentro da cidade. Porque é dentro de Jerusalém que existe um rio. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Veja que o salmista não fala da morada, mas fala das moradas, porque na igreja são muitas as moradas do Altíssimo. E há um rio que vem para trazer alegria para o povo de Deus no meio da circunstância. E esse rio, ele, quanto mais eu compartilho, quanto mais eu desfruto desse rio, que é uma paz em constante movimento. Quando eu penso no rio, quando eu penso no que o salmista diz, parece que eu sinto uma paz correndo numa água límpida, tranquila. É paz. Não é só alegria, mas também é paz no meio da circunstância. Esse rio vem trazendo paz, onde a presença, a provisão, o auxílio são compartilhados e a soberania de Deus é reconhecida, porque tudo é dele, tudo é por ele.
É nesse lugar que ele está e que não pode ser abalado. Não vai ser abalado, porque ele está no meio dela. É ele que está no meio dela. Não é o presidente Bolsonaro que está no meio dela. Não são políticos, mas Deus, o próprio Deus, está no meio dela e ela não pode ser abalada. Que coisa linda que esse salmista escreveu. Lá fora havia guerra, mas dentro da cidade paz por causa de um rio que alegra a cidade de Deus. Então se alegre, adore ao Senhor com alegria, porque existe um rio que alegra a cidade de Deus. É momento de alegria, meu irmão, por mais difícil que esteja, porque nós estamos vendo se cumprir o que o nosso Jesus amado disse no capítulo 24 de Mateus. Profecia se cumprindo. Cada vez mais o mundo está reconhecendo a veracidade da palavra de Deus. E cada vez mais se aproxima a volta do nosso amado Jesus. Então se alegre, mas compartilhe aquilo que Deus tem te dado. Não guarde para você, porque água parada apodrece. A água tem que correr para não apodrecer. Então se alegre, porque Deus está no meio dela. E esse lugar é um lugar onde nós podemos cantar um cântico de adoração, cântico de vitória, que expressa a grandeza de Deus, que expressa o privilégio de desfrutar da sua presença e auxílio, que nos faz contemplar as alegrias dos seus grandes feitos, a sua benignidade e a sua justiça. Quando nós reconhecemos quem Ele é, assumimos quem somos nele, podemos verdadeiramente dizer que, por mais que as circunstâncias sejam contrárias, nele e com ele, teremos vitória. Martinho Lutero não entendeu muito bem essa situação, porque a situação de Martinho Lutero também era uma situação de guerra. Mas ele escreveu um hino, Castelo Forte. Por quê? Porque ele passou a conhecer quem era Deus. No meio de tanta controvérsia, de tanta perseguição, ele escreve um hino. Quem sabe se nessa quarentena, nesse momento em que estamos em isolamento, Deus também não vai te usar para escrever um hino de adoração ao nosso Deus, exaltando as grandezas do nosso Deus, porque só Ele pode nos alegrar nesse momento. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Ele está no meio dela e não será abalada. Nessa lição da escola dominical, nós precisamos celebrar, aprender a celebrar. E celebração não precisa de um grande motivo. As melhores celebrações vêm de coisas pequenas que nós lembramos que Deus já fez. Então, pare de pensar nas coisas que Deus não fez ainda. Porque tem muita gente que perde a esperança, deixa os sonhos morrer, porque só fica pensando, mas não aconteceu isso, não aconteceu aquilo. Pensa somente naquilo que Deus já fez na tua vida. Deus já fez grandes coisas. E como ele disse para Paulo, a minha graça te basta. Temos muitas conjecturas a respeito do espinho na carne do apóstolo Paulo. Mas quando Deus diz para ele, Paulo, a minha graça te basta, ele está dizendo, eu já dei Jesus por você.
que mais você quer? Nós já temos Jesus, igreja. E nós devemos celebrar. Precisamos celebrar as grandezas do nosso Deus, que nos amou de tal maneira, que nos deu o seu único Filho, para que não pereçamos, mas que tenhamos vida eterna. Então vamos celebrar. Salmo 47 e 48 faz uma trilogia com o Salmo 46. São salmos que enaltecem, enobrecem e adoram ao nosso Deus. Então vamos aprender com o salmista a celebrar em todo momento as grandezas do nosso Deus e não deixar que as circunstâncias determinem os nossos sentimentos. Amém?